A cena que nós vamos te mostrar aqui hoje no canal vai te surpreender. Se você é cristão, se você é uma pessoa espiritual, ou pelo menos um pouco espiritual, eu vou trazer uma cena, um episódio que aconteceu lá no terremoto que atingiu a Ásia, principalmente os países da Tailândia e Mianmar. É algo profético. Na minha visão, tem um apontamento espiritual muito claro nessa cena que ninguém parece que percebeu. Isso foi mostrado aos olhos do mundo e me choca, me chama a atenção que ninguém esteja falando disso. Pelo menos eu não percebi, eu não vi ninguém falando desse assunto. A cena em questão é a seguinte: assistindo ao telejornal eu vi um templo budista desabou na frente dos monges budistas. Assistindo ao jornal eu via o repórter, eu vou colocar a cena aqui, o trecho dessa cena, e assistindo ao telejornal eu via o repórter dando essa ênfase: o templo budista desaba na frente dos monges budistas. Os monges, do lado de fora, veem o templo budista ruir. Não bastasse essa cena que é chocante, que mexe com a nossa visão espiritual, e daqui a pouco eu vou explicar o entendimento espiritual profético que eu tenho em relação a essa cena. Na mesma semana, dias atrás, na Coreia do Sul, também um templo budista de mais de 1000 anos. Está aí na tela, vou colocar na tela para você ver. Um templo com mais de 1000 anos, histórico. Pegou fogo, foi consumido, foi totalmente destruído pelas chamas, lá na Coreia do Sul. Os incêndios florestais que atingem aquele país chegaram até um templo budista. E aí você fala assim: Ademilson, mas o que isso tem a ver? Por que esse símbolo é profético? Por que essas situações, esses acontecimentos, eles merecem um vídeo aqui no YouTube? Calma lá, meu irmão, será que até agora você não conectou? Jesus falou de sinais, entre eles os terremotos, que antecederiam a volta dele. Uma das maiores religiões do mundo, o budismo, vê ruir, vê o templo desabar na frente dos monges. Dias antes, um outro templo é destruído, um templo de 1000 anos, tradicional, histórico. Olha o que um fiel budista disse com relação ao templo lá da Coreia do Sul que pegou fogo. Ele diz assim: como este é um templo tão antigo, é lamentável e doloroso que ele tenha sido queimado. No começo, eu não esperava que o templo pegasse fogo. Olha, ele diz: eu não esperava que o templo pegasse fogo. Levou menos de meia hora para que o fogo descesse daquela montanha e tudo virasse um mar de fogo. É o que ele conta. Com todo respeito a quem é budista, com todo respeito às pessoas que praticam essa religião, mas aqui eu vou usar agora, vou pedir licença para o meu direito de expressar a minha religião, a minha crença no Deus, que é o Deus único, o Deus de Israel, o Deus do cristianismo, com todo respeito à dor das vítimas que estão passando aí por sofrimento, as famílias. Eu não quero também fazer um vídeo sensacionalista. Eu me solidarizo com as vítimas, mas eu preciso falar isso e eu já peço aí a sua opinião, já coloca no vídeo qual é a sua opinião sobre isso. Porque na minha visão, o que aconteceu numa única semana, com 2 templos budistas, é uma clara evidência de que Deus está mostrando que Ele é o único Deus, que Ele é o único Senhor e que não há outro Deus além do nosso Deus, além do Deus do cristianismo. Com todo respeito às outras religiões, tá? Então, assim, é por isso que eu até peço para você comentar. Eu vou me deter um pouquinho mais, vou explicar um pouquinho mais o porquê eu cheguei a essa conclusão, mas eu já quero ouvir a sua opinião aí no vídeo. Se você já gostou desse assunto, curte aí o vídeo, é muito importante para nós. Porque se você parar e pensar, se você olhar para essa cena que eu mostrei aqui, para essas fotos, para essa destruição, não é algo que acontece ao léu, não é algo que acontece todo dia. Esse último templo, o templo que foi queimado, um templo de 1000 anos. Então, se a gente não parar e olhar para esses sinais como proféticos, na minha modesta opinião, com todo respeito a quem pensa diferente,
eu acho que a gente não está sendo espiritual o suficiente. E eu acho que eu não estou forçando aqui uma espiritualidade, não. É muita coincidência 2 templos caírem na mesma semana. Se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, se a gente for lá em 1 Samuel, capítulo 5, versículos 2 a 4, a gente vai ver Deus envergonhando os filisteus que tinham uma divindade, que acreditavam numa divindade chamada Dagon. O que eu quero dizer com isso? Já vou entrar nesse texto de 1 Samuel. Para mim é uma clara evidência de Deus mostrando que não é Buda quem salva, não é Buda quem pode trazer a restauração completa para a humanidade. Não é o Buda que criou todas as coisas, não é Buda que governa os céus, a terra e tudo que neles há. É uma clara evidência mostrando, olha, a minha força, o meu poder é superior a esse Deus de milhões e de bilhões de pessoas, que é o Buda. É ele mostrando. Eu estou no controle dos elementos da natureza e quando eu trago um terremoto para mostrar para a humanidade que eu sou Deus, não há Deus que possa me resistir, não há Deus que possa me impedir de agir. Isso é o que diz, por exemplo, Jeremias capítulo 10, versículos 10 e 11. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Quando a gente lê 1 Samuel, tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon, que era o deus dos filisteus, e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdode, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Esse é um episódio em que os filisteus tomaram a arca da aliança e colocaram a arca diante de uma estátua, diante de um ídolo chamado Dagon. E essa estátua, sem explicação nenhuma, simplesmente no primeiro dia, ela estava curvada como se estivesse ajoelhada diante da Arca da Aliança, e no segundo dia, é o que para aqueles povos naquela época era uma extrema humilhação. A estátua simplesmente estava caída, apenas sobrou o tronco, a cabeça foi cortada, as mãos foram cortadas. Por que eu trouxe essa história para ilustrar a nossa explicação? Trazendo para os dias atuais, quando a gente vê o templo budista cair, quando a gente vê o templo budista ser queimado, é o nosso Deus demonstrando de forma evidente para a humanidade que Ele é o Deus que controla, que tem o poder sobre todos os elementos da Terra, sobre as placas tectônicas, sobre o manto da Terra, sobre a crosta da Terra. É Ele que traz o terremoto, é Ele que derruba um templo antigo budista, é Ele que permite que o fogo, porque se você olhar aqui para o relato dessa testemunha do fiel budista, ele diz assim: no começo eu não esperava que o templo pegasse fogo. Quer parecer que esse fiel budista estava pensando, estava analisando, olha, como que vai chegar o fogo até o nosso templo, porque Buda vai protegê-lo, Buda vai guardá-lo. E nesse caso, Buda não foi capaz de impedir o fogo, assim como Buda também não foi capaz de impedir o terremoto. Porque volto a dizer com todo respeito a quem é budista, para nós cristãos é a clara evidência de Deus mostrando, evidenciando, clareando que Ele é o único Deus e só há salvação nele. E só há um caminho para o céu nele. É Ele que trouxe à existência todas as coisas. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o terremoto em específico. Se a gente lê o que está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesus disse: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Nesse caso é o próprio Jesus falando dos sinais que antecederiam a volta dele. E você percebeu aí a palavrinha terremotos. E não só terremotos, mas também a expressão
coisas espantosas, sinais nos céus. Se a gente olhar para trás, a gente vai saber que agora, nesse mês de março, nós tivemos um eclipse lunar, justamente no feriado do Purim, que é um feriado judaico que comemora a libertação do povo judeu das mãos do perverso Amã, lá na história de Esther. E por incrível que pareça, ano que vem vai ter mais um eclipse lunar, de novo, nesse mesmo feriado, um feriado que celebra a libertação do povo judeu. Nós estamos aí testemunhando um eclipse solar parcial. A gente vai ter eclipse lunar e também eclipse solar quando chegarmos aos 2000 anos desde a morte de Jesus, lá em 2033 e 2034, e existem especialistas que estudam esses fatos e eles coordenam os sinais nos céus, esses eclipses, as sinais do final dos tempos. Assim como a gente percebe aqui, Lucas relatando o que falou Jesus em relação aos sinais nos céus. E se a gente conjugar essa leitura, vamos lá. Jesus falou de terremotos, Jesus falou de guerras, fomes, pestes, e também Jesus falou de sinais nos céus. Eu nem vou entrar aqui nos pormenores em torno desses outros assuntos. Guerras, rumores de guerras, nem preciso falar nada. A gente tem testemunhado vários conflitos armados no mundo hoje. Segundo algumas pesquisas, são mais de 100 conflitos armados acontecendo no mundo hoje. Fora a Segunda Guerra Mundial, um grande conflito que aconteceu no século passado, a fome ainda é uma realidade dura para milhões de pessoas no mundo. Pestes, é só a gente voltar para 2020 e 2021. Coronavírus, não tem nem mais o que se comentar. E quando a gente lê a palavra terremotos, a gente precisa ter em mente que Jesus está trazendo ali uma visão de que a terra, a criação, a natureza também arderia, também traria sinais da volta dele. Quando eu falo disso, se a gente for um pouquinho mais para frente, você vai concordar comigo, lá em Romanos capítulo 8, versículos 19 e 22, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, aqui fazendo uma leitura conjugada de Lucas, fazendo uma leitura de Mateus 24, fazendo também a leitura aqui de Romanos capítulo 8, a gente percebe uma clara demonstração e evidência bíblica de que a natureza, ela traria sinais, ela traria evidências do fim dos tempos antes da volta de Cristo. Por quê? Nesse texto de Romanos, o autor, o apóstolo Paulo está falando, olha, a natureza está sujeita à vaidade, não pela vontade dela, não pela própria vontade, mas sim por causa daquele que a sujeitou, ou seja, nós homens, porque nós sujeitamos a natureza. Essa foi a ordem dada por Deus lá no Éden, para que o homem dominasse sobre a terra, para que ele fosse mordomo, para que ele cuidasse da terra. Só que aí ele diz, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 8, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, porque a criação, a natureza, todo esse desequilíbrio é por causa do pecado, da corrupção do gênero humano. Então a natureza sofre também por causa do pecado. E entre os acontecimentos vem o terremoto. E o terremoto como um símbolo e um sinal deixado por Deus para alertar, para dar um sinal para a humanidade que quem governa é Deus, que é Ele que tem o controle, as chaves na mão da vida e da morte, para que nós não esqueçamos da volta do Filho dele, das promessas dele, do controle dele e principalmente de que ele é Deus. Porque a gente se envolve, as pessoas se envolvem com tantas preocupações do dia a dia, se envolvem com trabalho, se envolvem com preocupações relacionadas à afetividade. Não que isso seja errado, mas acabam colocando Deus num segundo plano, sem importância. E quando esses terremotos vêm à tona, ainda que seja tão longe,
É um claro recado Deus dando para nós: olha, eu estou aqui. Vocês estão atentos aos sinais, vocês estão atentos à minha palavra, vocês estão atentos que o dia haverá de chegar sem que vocês percebam. E muitas vezes a gente não presta atenção. São sinais nos céus, como eu disse, é o eclipse lunar, é o eclipse do sol, agora é esse terremoto. Nós queremos mais o quê? Conforme termina aqui o texto, Paulo dizendo que a criação a um só tempo, ela geme e suporta angústias até agora. Diz que a natureza, a criação, ela geme. E um terremoto é a evidência, né? Quando a gente fala de terremoto, não tem demonstração mais conexa com isso do que o terremoto. Porque o terremoto é como se fosse uma contração, um gemido que é externado para a humanidade na forma de um tremor que conecta justamente com o texto de Paulo aqui dizendo que a criação ela geme. O terremoto é esse gemido. E o pastor Rodrigo Silva, ele compara, fazendo alusão aí também aos textos apocalípticos, que a natureza é como se fosse uma mulher grávida. E a mulher grávida, à medida que ela vai se aproximando de dar à luz, as contrações elas aumentam. As contrações elas se tornam mais frequentes. Quanto mais perto do nascimento da criança, mais essas contrações elas se repetem em intervalos mais curtos. Lendo Mateus falando de terremotos, lendo Lucas falando de coisas que são extraordinárias, né? Coisas aí espantosas que vão acontecer, trazendo aqui também para a leitura de Romanos 8, não só o terremoto, mas a criação geme na forma das mudanças climáticas, a criação geme na forma do derretimento das calotas polares, a criação geme como aconteceu no ano passado, um período em que a temperatura da Terra atingiu recordes históricos nunca antes registrados pelos cientistas. Nós estamos quebrando recordes de ondas de calor nunca vistas antes na história. Você olha para o Rio Grande do Sul, uma tragédia no meio do ano passado, levando aí pessoas, né, a perderem a vida, uma destruição total naquele estado, o incêndio que atingiu os Estados Unidos, aquela enchente surpreendente em Valência, chuva torrencial no deserto do Saara. Então, olhando para o cenário, a gente percebe uma natureza, conforme os mais antigos que vivem até hoje dizem, a gente nunca viu tanto desequilíbrio, tanta loucura. E é isso que está acontecendo, a natureza está nesse gemido, está nessa contração, está trazendo cada vez mais sinais para nós. E toda vez que um terremoto acontece, com todo respeito às vítimas, nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, já profetizou e disse, conforme Mateus 24, 6-8, ele diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Esse terremoto é mais um sinal da volta de Jesus. Quando os templos budistas caíram e ruíram, é mais um sinal de que Deus está mostrando que Ele é o único Deus que governa os céus e a terra. É uma mensagem para a humanidade. É que Ele é o Criador de todas as coisas. E não Buda, com todo respeito a quem pensa de uma forma diferente. Então eu espero que este vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Já coloca a sua opinião aí, o que você achou de toda essa exposição. Espero que tenha te ajudado, espero mesmo de coração. E para nós que somos cristãos, não é motivo de desespero, não é motivo de pânico, não é motivo de desconfiança. Aliás, é motivo de confiança. Conforme o Senhor Jesus disse ali, olhai, mas não vos assusteis. É mister que todas essas coisas aconteçam antes que o Filho de Deus venha. Isso aí é motivo para a gente acreditar, para a gente reforçar nossa fé uma vez mais, sabendo que aquilo que Ele prometeu
é verdadeiro, é fiel e está se cumprindo. É uma prova, é uma demonstração de que a palavra de Deus, que nos foi trazida pelos homens que escreveram a palavra dele, é prova de que ela é verdadeira, de que ela é digna de confiança e de que somente ele é digno de todo louvor e adoração. Que essa palavra possa ter conectado no seu coração, possa ter alcançado o teu coração, possa fazer você crer, reforçar a tua fé e esperar, Maranata, a vinda do nosso Senhor Jesus. Que Ele possa te abençoar. Se você gostou desse vídeo, não saia sem curtir, sem comentar, sem compartilhar. E se você quer receber mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal também, ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.